então ao ponto. O presidente Lula está chegando agora à noite a Bogotá, capital da Colômbia. Ele tem uma reunião com Gustavo Petro, presidente colombiano. Um dos principais assuntos entre os dois, Gustavo Petro é um dos principais presidentes de esquerda na América do Sul, exatamente a eleição na Venezuela. Vamos conferir primeiro as informações com a nossa enviada especial à Colômbia, Luciana Tadeu. Lula chega a Bogotá na noite desta terça para uma ampla agenda bilateral com Gustavo Petro, que vai tratar do estreitamento das relações política e comercial e promover pautas comuns entre os dois países. Os presidentes devem assinar memorandos de entendimento em questões de desenvolvimento agrário, combate ao tráfico de drogas, de pessoas e cooperação policial. A reunião entre Lula e Petro, aqui na Casa de Nariño, Palácio Presidencial da Colômbia, deve durar cerca de 2 horas. Um dos assuntos abordados deve ser o processo eleitoral na Venezuela. Na semana passada, o presidente colombiano esteve em Caracas e propôs para Nicolás Maduro ser mediador de um diálogo com a oposição. O presidente venezuelano chamou a iniciativa de excelente e pediu ajuda em todo o possível para que haja entendimento em seu país. Outro assunto em pauta deve ser a invasão da Embaixada do México pela polícia equatoriana, ocorrida no último dia 5. Em discurso na cúpula virtual da CELAC, Lula criticou a ação e cobrou um pedido formal de desculpas do governo de Daniel Noboa. Medida dessa natureza nunca havia ocorrido nem nos piores momentos de desunião e desentendimento registrados na América Latina e no Caribe. Nem mesmo nos sombrios tempos das ditaduras militares do nosso continente. O que aconteceu em Quito no último dia 5 é simplesmente inaceitável e não afeta só o México. Diz respeito a todos nós. Um pedido formal de desculpa por parte do Equador é o primeiro passo na direção correta. Ainda no âmbito da política internacional brasileira, o assessor especial da presidência, Celso Amorim, embarca no próximo sábado para uma série de encontros às margens da reunião dos BRICS. Amorim passará por França, Alemanha e também se encontrará com autoridades russas para tratar de temas como as guerras em Gaza e na Ucrânia e do processo eleitoral venezuelano. Lorival, vamos começar pelo mais próximo aqui. O Lula se referiu aos piores momentos de desunião na América do Sul. Eu não me lembro de outro pior do que esse. É verdade. Ele esqueceu de mencionar que a Venezuela cortou a eletricidade da embaixada da Argentina em Caracas, que estava abrigando algumas pessoas que fugiram da prisão, né, perseguidos políticos. Oposicionistas ao governo. Foi assim que começou essa onda de ataques às embaixadas. Não despertou a mesma indignação do presidente. Mas, de qualquer maneira, de fato, o subcontinente está desorganizado, né? E a responsabilidade disso é, em grande medida, do Brasil, porque o Brasil é o líder, né, da região. Então, deveria ser. O líder natural, né, tem a vocação de potência regional. Então, se há uma desordem, um desentendimento, em parte por falta de liderança, mas é também pela ideologização da política externa, que não acontece só no Brasil, né? Está acontecendo em todos os lugares. Então é isso que chega a esse ponto que também me chocou muito. Eu falei sobre isso aqui quando vi a invasão da Embaixada do México. Realmente foi algo absurdo para retirar de lá o ex-presidente Jorge Glass, acusado de peculato, né? E uma coisa é você ter discordâncias, o que é absolutamente natural, e o presidente Lula vai encontrar discordâncias com o Gustavo Petro, que é de esquerda, mas que tem visões diferentes sobre a Amazônia. A gente vai detalhar isso depois, né? Isso é uma coisa, é natural e tal. Outra coisa é os países não reconhecerem uma coerência naquele país que tem o papel de líder, né? Então, outro dia mesmo, o Gabriel Boric, presidente do Chile, fez questão num tweet, né, de dizer que ele condenava o ataque do Irã a Israel sem ambiguidades. Esses sem ambiguidades era uma referência ao Brasil, né? Então, você vê o incômodo, né, de um presidente... Sim, o Brasil foi o cúmulo do ridículo de se referir a um ataque com o envio de drones. E
dizer depois que não sabia, que mandou uma nota sem saber direito, sem ter todas as informações. Então, por que fez a nota se não tinha as informações? E como que não tinha as informações? Não pertence aos BRICS? O Irã não está nos BRICS, a Arábia Saudita não está nos BRICS, a Rússia, a China. Então, para que serve o BRICS se não é para ter a informação o mais rápido possível, ter uma coordenação entre os países? Para que serve os BRICS, né? Então, assim, enfim, mas quando um Gabriel Boric, que é de esquerda também, foi líder estudantil e tal, líder daqueles movimentos de 19, credenciais inquestionáveis na esquerda, faz questão de demonstrar que não é representado, né, pelo Brasil, realmente a gente tem um problema sério. Que empenho tem o Lula nesse momento de reassumir um mínimo de capacidade de coordenação? Via os presidentes de esquerda? A principal aposta, né, William, que eu sinto é via retomar a liderança, pelo menos nos colégios que existem na América do Sul. Estamos falando de Mercosul, estamos falando da OTCA, né, que foi o que foi feito lá no Conselho da Amazônia, que teve até uma contradição com o Gustavo Petro lá, inclusive o Lorival citou, né, sobre política de Amazônia. Mas eu tenho uma avaliação que, de certo modo, a tentativa do Brasil de se colocar de uma maneira que não era o seu tamanho na geopolítica mundial, estamos falando de Ucrânia, estamos falando de Israel, tem feito em alguns diplomatas, em algumas pessoas muito próximas ao presidente, retomar um pouco o olhar para a América do Sul. Acho que em 2023, nas posições brasileiras com China, nas posições brasileiras na guerra da Ucrânia e também em relação ao conflito em Gaza, tem muita gente que pensa que avançou muito o sinal de maneira equivocada e que é preciso retomar aqui o olhar para a América do Sul. E essa viagem se enquadra nesse contexto. William, eu queria chamar a atenção aqui do papel da Colômbia, né? Assim, como um país que é um competidor do Brasil em investimento estrangeiro. A Colômbia teve um bom desenvolvimento e bom equilíbrio macroeconômico nos últimos anos, um melhor controle de inflação, um Banco Central com atuação mais independente. Nos últimos anos, especialmente depois da pandemia, a coisa deu uma degringolada, mas normal, ela está lutando contra uma inflação que está mais alta e tudo mais, mas a Colômbia, do ponto de vista, por exemplo, do comércio exterior, ela sempre foi muito mais moderna, muito mais aberta do que o Brasil. Ela sempre foi um contraponto ao Brasil. E eu fico me perguntando o seguinte, né, o quanto o governo brasileiro estaria disposto a ouvir o que a Colômbia realmente está prevendo, especialmente no que diz respeito à Amazônia, que é um ponto em comum de atração de investimento, de ouvir com as ideias e a forma como a Colômbia se desenvolveu nos últimos anos e convencer o Brasil de que essa fórmula, a gente volta a falar da fórmula, né, de que essa fórmula é mais eficiente do que a que o Brasil adotou nos últimos anos. Que possibilidade você vê, Lorival, do Lula recuperar parte dessa que deveria ser a nossa liderança natural? Bem, dependeria dele, né? O Lula chegou com credenciais interessantes, importantes, como um líder experiente, né? Já tinha exercido 2 mandatos, o que é inédito, né? Um terceiro mandato numa democracia, com credenciais espetaculares com relação à Amazônia, né? A história da redução drástica do desmatamento no governo dele. Então, enfim, com um sentimento de alívio pelo fato de ele ter derrotado o Jair Bolsonaro, que tinha uma política externa muito ruim para a região, né? Muita ideologização e tal, muita hostilidade, muita agressividade e, ao mesmo tempo, bastante indiferente, com certo desprezo pela região e tal. Então, ele tinha a faca e o queijo na mão, né? E aí desperdiçou esse capital político com a questão da Venezuela, né? Pretendendo que haveria algum tipo exótico, alguma fórmula nova de democracia que a Venezuela exerceria, e ninguém entendeu isso.
queimou aquela cúpula da América do Sul com isso, foi um momento marcante, né? Dando um tapete vermelho para o Nicolás Maduro na véspera da cúpula. Então, você se imagina como um presidente de um país democrático chegando para uma cúpula e assistindo aquilo, né? Na véspera da cúpula, o presidente dando aquele tratamento um dia inteiro com o Nicolás Maduro, foi algo realmente patético e que causou muito desconforto em presidentes, tanto de direita, como Lacalle Pou, do Uruguai, quanto de esquerda, como Gabriel Boric, e o do Paraguai também, o da Colômbia também, ficou todo mundo perplexo com aquele show, né? Então, depois veio a cúpula da Amazônia, em que havia esse ruído com relação à exploração do petróleo, e também não foi algo muito produtivo. Mas caberia a ele, né? Só que ele teria que se desprender de uma série de dogmas que ele parece seguir, né? E pode-se dizer também, é uma dupla, Celso Amorim, Lula. Ambos aparentemente pensam com a mesma cabeça ou com o mesmo jeito de pensar. E é o Celso Amorim que está indo para essa viagem agora, só para a gente pegar ainda esse ponto que estava na contribuição da nossa correspondente. Você mencionava há pouco, Caio, o que você detectou na sua apuração de uma compreensão da necessidade de puxar um pouquinho para trás as ambições de projeção internacional Lula / Celso Amorim. Essa viagem é o que então? Mas, William, essa compreensão eu sinto por parte de diplomatas, mas que não diplomatas... O Celso Amorim não pensa assim, por exemplo. Então, quando tem no Itamaraty um processo... São diplomatas que gostariam que fosse. Não, quando você tem no Itamaraty e quando você questiona com diplomatas de meio de carreira, ou de embaixadores também, sobre essas posições em relação a Israel, em relação à guerra da Ucrânia, você tem crítica. Só que a palavra final, justamente pela proximidade, acaba sendo do Celso Amorim. O que o Itamaraty processa e chega para a assessoria internacional do presidente é o que o presidente acaba vocalizando. E o presidente não vocaliza porque ele está sendo induzido àquilo, é porque ele também coaduna com o pensamento, como o Lorival falou. Então, o Lula ele tem um pensamento de política externa semelhante ao do Celso Amorim, mas isso não significa de que muitos embaixadores e muitos diplomatas também sigam a mesma cartilha. Lorival, muito obrigado pela participação. Prazer. Boa noite. Thaís, querida, obrigado. Boa noite. Igualmente, Caio, obrigado.